Alô, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto no meu canal de YouTube, no meu Instagram e no meu Facebook. Grande abraço a você que costuma acompanhar o meu trabalho, não só aqui no meu canal de YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, mas também trabalho que eu faço na Rádio Cidade em Dia, né? Onde apresento Seleção da Noite de segunda a sexta-feira das 19 às 21 horas, onde eu participo do nosso debate esportivo A Bola é Nossa, de segunda a sexta-feira do meio-dia e meia às 2, com o Reginaldo Taquarada Correia, o José Carlos Chinaveiro, o Charles Carnim e o Thiago Inácio. E claro, né? Aqueles que me acompanham também, narrando o futebol, narrando os jogos do Criciúma, também narrando junto com o Thiago Inácio os jogos do Caravaggio. Muito obrigado a você que nos dá o carinho da sua audiência, dos espaços que eu tenho também na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1 e também pelo YouTube, né? Bom, e aqui nesse espaço eu falo de vários assuntos, não só de esporte, nem só de futebol, né? A gente tem que falar de todos os assuntos. Eu fico assustado, gente, com algumas coisas que eu vejo, né? No programa anterior, inclusive, eu falei sobre uma agressão e assalto que eu sofri no centro de Belo Horizonte, quando estava na capital mineira para transmitir o jogo América e Criciúma, né? Mas me assusta muito o grau de violência no Brasil e a falta de leis mais duras, né, gente? É muita moleza. Eu estava conversando com o Polidoro Júnior, colega de imprensa da capital do estado, que foi para os Estados Unidos fazer a Copa do Mundo, a cobertura da Copa do Mundo, né? E assim como conversei com outros colegas de imprensa, também nesta semana eu conversei com o Mauro Betting, do SBT, que está lá participando das transmissões, ao lado do Galvão Bueno e de toda a equipe esportiva do SBT. E todos que eu converso sobre segurança na Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos principalmente, porque a Copa está sendo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas a imprensa brasileira está nos Estados Unidos, porque até agora o Brasil não jogou nem no Canadá nem no México, só nos Estados Unidos. Assim como será domingo às 5 da tarde contra a Noruega. E os depoimentos dos colegas que estão lá é o seguinte: nos Estados Unidos a lei funciona. O cara foi pego fazendo confusão, briga, qualquer coisa, cometendo qualquer ato de violência, ou roubo, ou brigando, ou fazendo arruaça pelas ruas dos Estados Unidos, a polícia pega e não tem conversa. Ah, mas eu sou o fulano de tal, sou artista, eu sou isso ou aquilo, não interessa. Não tem conversa. Algema e vai para a delegacia, vai para a cadeia. É assim. Vai deportado, manda embora do país. No Brasil é uma moleza, gente. É uma moleza, né? Eu já falei isso aqui, mas eu não posso deixar de falar. Assim como todos que ocupam espaço importante na imprensa, nas redes sociais, deveriam se preocupar mais com isso, gente. Porque a violência no Brasil, não é só eu que passei por esse assalto com a agressão lá em Belo Horizonte, tem coisas bem mais graves que acontecem todos os dias. E é engraçado que muita gente, engraçado entre aspas, né? É horrível, né? Ver pessoas que brincam com isso, que fazem gozação, né? Porque o Dante foi assaltado lá no centro de Belo Horizonte. Vocês pensam que eu fui assaltado lá em Belo Horizonte? Alguém pensa isso porque eu sou um inocente, porque eu sou descuidado? Não, pô, eu viajo o ano inteiro, todos os anos, transmitindo jogos do Criciúma em várias capitais do país, por todos os lugares do país. Nunca passei por isso e eu me cuido. Só que a gente não espera que vai acontecer isso, né? Não espera. Mas não é só isso, não, rapaz. Esses dias aí não teve uma situação, os alunos de uma escola colocaram um caco de vidro no copo de água, esses copos que o pessoal compra aí para tomar água enquanto trabalha, um descuido da professora, ou ela pediu para alguém pegar uma água, não sei o que, colocaram cacos de vidro dentro deste copo térmico da professora. Aí suspenderam 3 alunos. Só isso? Só isso? A redução da maioridade penal no Brasil tem que acontecer, gente. Tem que acontecer. Eu vejo aí partidos políticos que são contra a diminuição da
e políticos, né, especialmente da chamada esquerda, que são contra a diminuição da maioridade penal, para pelo menos 16 anos, hoje é 18. Tem que baixar, gente. O cara com 16 anos tem filho, vive com a mulher, vota. Ué, por que não ir para a cadeia com 16 anos? Ah, mas a cadeia não sei o quê também ajuda a fazer com que o cara seja mais bandido ainda. É outra coisa. É outra situação. Tem que ter cadeia para um tipo de bandido e cadeia para outro tipo de bandido. Aliás, fazem tanta coisa e roubam tanto nesse país e não constroem mais presídios. Tem que construir mais cadeia, tá tudo lotado, essas cadeias todas, constrói mais um monte de cadeia. Dinheiro tem para isso no Brasil, porque os caras roubam um monte. É o país que mais se cobra imposto. É o Brasil, tem imposto tudo quanto é jeito. Então tem que se construir mais penitenciárias, mais cadeias. Constrói no meio do mato aí, lá no meio do mar, em alguma ilha desabitada, sei lá, para os mais perigosos, né? Olha, gente, eu estava lendo uma matéria sobre a Noruega. Hoje, eu li uma matéria sobre a Noruega, o país, né? O Brasil vai enfrentar a Noruega agora, nesse domingo, pela Copa do Mundo, na terceira fase. E aí eu estava lendo uma matéria muito ampla sobre a vida na Noruega. É um negócio extraordinário. O índice de corrupção é quase zero, praticamente não existe corrupção, né? A violência quase não existe, né? As leis são duras, tem punição severa. Claro que é um país bem menor que o Brasil, então as cadeias elas são muito mais, digamos, humanitárias, né? Elas oferecem uma condição muito mais humana para quem for preso, mas é porque dificilmente acontece crimes como aqui no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que preocupa muito a gente, porque nós temos famílias, temos filhos, temos netos, no meu caso, eu tenho já bisnetos, né? Então eu quero ver minha família protegida. É muito triste isso, né? E a gente não pode se acostumar com isso, gente. Ninguém pode ver um monte de gente vendo alguém ser assaltado no centro de uma cidade e ficar quieto, não fazer nada, né? Impotência, medo, né? Aqui no Brasil é o seguinte, o sujeito se defende na sua casa, como tem um caso aí mais recente que eu vi no site de notícias, o sujeito se defende de bandidos que entram na sua casa, ameaçando a sua família, e mata o bandido, ou acho que foram, nesse caso que eu vi, foram 2 bandidos que ele matou, e o cara vai preso, cara. Eu vi entrevista dele na cadeia, atrás das grades, preso, porque defendeu a sua família dentro da sua própria casa de bandidos que invadiram a sua casa. Esse cara tinha que receber uma medalha. Tinha que receber uma medalha para colocar no peito como herói. Aí bota atrás das grades, na cadeia. Tem muita coisa nesse país que tem que mudar. Meu Deus, gente, o Brasil é um país extraordinário, que era para ser uma das maiores potências do mundo, mas vive envolvido com corrupção, com uma política suja, com políticos corruptos, com uma roubalheira danada, com a nossa justiça apodrecida também. Mas, enfim, esperamos que as coisas possam melhorar. Agora estou aqui no outro ambiente, estou aqui na redação do jornalismo da Rádio Cidade em Dia, aqui agora está tudo quietinho, viu, gente? Do momento em que eu gravei aqui essa minha participação nesse espaço. Mas durante o dia, esse aqui é uma loucura, viu? É uma loucura. O Departamento de Jornalismo da Rádio Cidade em Dia, comandado pelo Denis Luciano, é espetacular. Comprovadamente, o jornalismo e o futebol da Rádio Cidade em Dia estão num patamar extraordinário. É a audiência que mais cresce no rádio de Santa Catarina, no jornalismo e no futebol, é a Rádio Cidade em Dia. E aqui nesse espaço que eu estou, que é bem maior, né? Na redação, isso aqui ferve durante o dia, no horário normal do trabalho. Neste momento aqui, só estamos eu e o Moisés Souza, que apresenta o resumo do dia, de segunda a sexta-feira, das 22 horas à meia-noite, sempre ao vivo, onde eu tenho meu comentário esportivo também no final da noite, né? Bom, gente, vamos falar de futebol. Copa do Mundo, domingo então, 5 da tarde, neste domingo tem o jogo da terceira fase da Copa do Mundo, Brasil e Noruega. Eu particularmente torci muito para que a Noruega passasse pela Costa do Marfim, foi o que acabou acontecendo. E assim,
a Noruega se habilitou para ser adversária do Brasil na terceira fase da Copa do Brasil. Eu preferia a Noruega por quê? A Noruega tem uma boa seleção, mas é aquele futebol mais burocrático que a gente sabe como é que funciona, né? Já a Costa do Marfim tem ótimos jogadores, é uma seleção que corre muitos jogadores muito rápidos, muito fortes, e realmente eu preferia a Noruega. O Brasil tem certas dificuldades com alguns jogadores para marcação, né? A gente viu isso no jogo contra o Japão, com o Casemiro e com outros jogadores. A gente sabe como é que é a situação, né? Jogador já com uma certa idade, e isso pesa. Então, Brasil e Noruega, para mim, vai dar Brasil, para mim o Brasil. Assim como eu falei, gente, antes do jogo contra o Japão, eu disse o seguinte: como é que eu, brasileiro, conhecendo bem o futebol do Brasil, vou imaginar que o Brasil não vai passar pelo Japão numa Copa do Mundo? Não posso, pai, isso não pode passar na minha cabeça. E é a mesma coisa em relação à Noruega. É a mesma coisa em relação à Noruega, né? Eu não posso pensar no Brasil desclassificado na Copa do Mundo pela Noruega. Claro que nós não temos mais uma seleção espetacular, maravilhosa, como já tivemos, né? Claro que o futebol mudou, a realidade no futebol mundial hoje é outra, o futebol está muito parecido, a gente está vendo nessa Copa do Mundo seleções grandes passando sustos, outras decepcionando. A Alemanha foi embora cedo, né, gente? E veja bem, foi desclassificada, foi mandada embora pelo Paraguai, que não é nenhuma seleção de expressão. E assim temos outros exemplos, né? Então é claro que o futebol mudou bastante, é assim o futebol hoje, mas Brasil e Noruega tem que dar Brasil. Tem lá o seu artilheiro, o Haaland, que é perigoso, mas o Marquinhos e o outro zagueiro, o Gabriel, tem que se virar por ali e marcar bem Dizem que não é Haaland, né? Diz que a pronúncia certa é Haaland, né? Tem que tomar cuidado aí com a pronúncia, né? Parece que é isso. Mas enfim, o Brasil para mim é o favorito. Para mim é favorito. Não que vai ser um jogo fácil, né? Mas eu aposto na classificação do Brasil. Bom, neste sábado à tarde tem o Criciúma contra o Sport Recife, jogo difícil, jogo contra um time de camisa, que é acostumado com a Série A. O Criciúma tem que tomar cuidado, com muita aplicação, tem que ter muita espírito, tem que ter muito espírito de competitividade, tem que duelar, como costuma dizer o técnico Eduardo Batista. O Criciúma que não vai ter o Eduardo Libiase, parece que vai jogar mesmo no seu lugar o Jean Irmer, mas o Criciúma vem numa grande campanha, 10 jogos sem perder, e numa boa, num alto astral, né? Agora tem o Ronald, que veio do Vitória, que já jogou aqui no Criciúma na Série A em 2024, né, gente? E é um jogador de potencial que já vai estar apto para jogar a partir do jogo da semana que vem, lá em Campinas contra a Ponte Preta. Enfim, as coisas estão indo muito bem. Eu só espero que o torcedor nesse sábado do jogo contra o Sport lote o estádio Heriberto Wilson. É um grande jogo, tomara que não tenha chuva, tomara que o gramado esteja bom, porque é um jogo especial, uma sequência legal. O Criciúma já jogou, ele vai pegando os mais fortes em casa. Pegou o São Bernardo, estava na frente na classificação do São Bernardo, ganhou. O Criciúma ganhou. Agora pega o Sport, que está um pouco mais abaixo, mas brigando. Tem que ganhar, eu digo pensando positivamente. Depois vai para jogar contra a Ponte Preta, é jogo para ganhar. A Ponte Preta está matando jacaré abutinada, né? E depois tem o Vila Nova, que também está na parte de cima, né? Na sequência, em casa. Então, é isso. Gente, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.